Boa tarde, povo bonito! Vem chegando aqui com a gente, que hoje nós vamos ter aí uma super live de entrevista sobre ficção científica, gente. É isso mesmo, Marte antes da Terra, volume 1. Nós vamos receber aqui a Daniela Castro, uma autora que já produziu mais de 20 livros e vem hoje falar pra gente sobre essa trilogia que está pra lá de especial, pra lá de envolvente. Nós contamos aí com as contribuições de cada um de vocês e eu quero começar já chamando a nossa autora, antes de mais nada, para fazer parte aqui dessa prosa maravilhosa. Então vem chegando, gente, vem chegando, simbora. Vou chamando aqui a nossa querida Daniela Castro. Ela que tem aí super produções, meu povo. Fiz o convite, só aguardando. Tem muito a nos ensinar, a Daniela. Oi, Dani! Mas como você Boa tá gata? Você tá menina, você gatita. viu? Tô toda platinada, mulher. Deixa eu chamar aqui, chamando aqui Natasha para fazer parte também dessa prosa. Ó, Simone chegando, Cássio. Vamos que vamos, já estávamos com saudade, hein, Dani? Que você tá Natasha! indo, bem? Eu já falar, cadê a Nath? Que eu tô vendo só a Blonde Girl ali em cima, gatinha, né? A gente está trabalhando assim, colocando, chamando o autor antes por conta, né, desses pipoquinhos que às vezes a gente encontra aqui pelo Instagram, que aí É. geralmente facilita para o autor conseguir visualizar a gente. Né? Natasha, tá vendo a gente? Não, eu tô na tela auxiliar vendo vocês. Ah, tudo bem, tudo bem. Na tela auxiliar você vê, não tem problema, não tem problema. Gente, a nossa querida Dani já é aqui, sócia do Prosaverso e Vinho, ela que já veio diversas vezes por aqui papear conosco. E o papo é sempre bom, sempre é muito divertido, descontraído e cheio de conhecimento, É não é? mesmo, a gente se diverte e aprende junto. Oi, É isso. pessoal! Bem-vindo. Dani, vem falar das surpresas que a gente tem pela frente aí nessa trilogia. Mas antes de tudo, mulher, é importante a gente aqui colocar, dar uma frisada para mostrar para a galera quem é a Dani, o que que ela tem produzido, né? São mais de 20 livros. Conta um pouquinho mais sobre essa trajetória, mesmo que brevemente, para o pessoal que está te conhecendo agora saber mais. Claro, bom, tudo começou em 2012, então já estou um tempinho aí na estrada literária, né? Mas só que em 2012 eu tinha um estúdio de danças, então eu escrevia assim quando dava nos horários de folga. Eu assumi 100% mesmo a carreira de autora a partir de 2019. 2018, assim, né? Foi mais ou menos no meio de 2018 e 2019. Aí inverteu, aí a dança ficou o meu hobby eterno, que eu não consigo largar nunca, nem sei qual é que vive sem dança. E passei a ser autora 100%. Eu escrevo principalmente no gênero de ficção científica, mistério sobrenatural também, bastante espiritualidade, um pouco. Eu comecei também a me arriscar um pouquinho de romance, mas o forte é esse mesmo, né? Mais essa ficção psicológica, misturada às vezes com também ficção científica pura. A gente vai nessa área, né? E depois vem vindo mais para o mistério sobrenatural. Mas o forte é isso, ficção científica e ficção psicológica. Perfeito, perfeito. Natasha, com você. Vamos primeiro fazer um brinde, né? Bora. Gente, vocês Essas estão tomando meninas o estão me quê? levando para o mau caminho. Olha eu de novo, gente. Bom, para não passar vergonha, eu tô com dois itens aqui. O que vocês falarem, eu pego ele. Então, ó o som da alegria. Não, gente, hoje eu tô aqui de Coca-Cola, tá? Ó, comprovando. Olha que Porque garota mais prendada, fala sério.
Eu vou ser a criança da jogada aqui hoje, da conversa, eu vou de Tá chamando coca hoje. quem? Aí elas me Dani, levam pro mau caminho e depois saem, entendeu? É assim essas meninas. não, então Ah, vamos. Então, Nath Ah lá, salvando a a Natasha tá de vinho. parada. Perceba que é só um dedinho de vinho da Natasha. Olha isso, gente, que porque a Tati palhaçada. é grande, né? Quase. Bora de brinde, que o que vale é o brinde, é a intenção de. Saúde, Simbora lá, muitos garota! Saúde, pessoal! leitores. Saúde e muitos leitores para nossa querida autora aí. Exato. E Tava é bom isso. isso. Agora sim, né, Vamos lá. Natasha? É com Vamos você. ver. É, Dani, nossa, que livro bacana. A gente ainda está processando, na verdade, né? Esses nomes de personagens que você criou, todo Um esse espetáculo universo, à parte. né? E antes da gente começar propriamente, eu queria ver com você, para a gente entender um pouquinho como você estruturou o seu livro, esse que nós estamos falando em especial, que é Marte antes da Terra, né? Porque você traz capítulos, ora Marte, ora Terra, ora Marte, ora Terra. E você poderia ter feito a escolha de dividir ele em dois blocos, apresentando primeiro uma visão e depois vindo com a segunda, né? Por exemplo, apresentando primeiro a visão de Marte e depois a de Terra. Como que foi essa sua escolha? Qual foi a sua estratégia? Eu queria sair um pouco, né, do tempo linear, até porque é ficção científica. Não que não se use, claro que usa as duas formas. Mas eu queria dar esse tom, assim, puxando, lembrando um pouquinho também audiovisual, né? Porque esse negócio de vai e volta, que não linearidade, é muito mais fácil de usar no audiovisual, que você está trabalhando com imagens, né? Então você fecha uma cena, abre outra, a pessoa já sabe, tá mudando. Já logo Aham. na primeira. Agora, para que eu escreva isso é bem mais complicado. Mas eu falei, bom, se esse vai ser o meu carro-chefe de ficção científica, né? Vamos complicar e colocar uma dose de desafio até para mim, né? Sim. Porque eu falei, eu sei o que eu escrevi. Então, quando eu começo a estruturar, mesmo que eu pule o tempo e não siga o tempo linear, eu sei, porque eu escrevi. Mas você passar isso para o leitor sem confundir é que é o mais complicado. Uhum. Então, eu optei por isso para a história ficar ainda mais atrativa nesse primeiro livro, né? O segundo eu também dou umas escapadas, mas é bem menos do que o primeiro. O primeiro ele foi bem mate, terra, até porque eu queria criar também, né, esse suspense do leitor ir descobrindo aos poucos que se tratavam dos mesmos personagens. Só que a gente estava falando de universos, dimensões paralelas, outros tempos, né? Eu não queria É. também só dar a ideia da reencarnação, eu queria mexer com dimensões paralelas, bem ficção científica mesmo. Então foi proposital. Nesse livro 1 foi proposital. No 2 a gente foi mais seguindo mesmo, que eu já tinha que dar a solução, porque eu tinha levantado no 1. Mas a criação mais forte disso mesmo, essa ideia veio no 1. Tanto que a maioria que lê fala né, gostaram de todos, mas que o 1 é o xodó. E ele foi mais difícil mesmo de escrever. Menina, eu vou me apegar muito nesse um, eu vou ter que revisitá-lo novamente, justamente porque ele traz a gênese. Então, ele traz o pulo do gato do resto. Sim. Então, a gente precisa se apegar, reler o livro um, volume um, para que a gente possa aí conseguir compreender o desenrolar do resto. Porque, gente, é um livro eletrizante? É. Prende a gente? Super. Mas traz um conhecimento que quem não está acostumadinho, né, com esse campo da mitologia, a gente precisa pegar no tranco, entendeu? Para pegar Sim. no tranco, só a Daniela para chamar ela aqui para ela conversar para a gente explicar tudo isso. Porque mulher, eu fiquei Pergunte. ali imaginando o quanto você não deve ter pesquisado, estudado para poder trazer, na verdade, a função de cada deus, né, ali, enfim, deus, semideus, enfim, para Foi. trazer cada aspecto daquela gênese. Como que foi montar essa gênese? Olha, inicialmente, eu lembro que eu pensei assim,
eu queria encaixar a mitologia grega de alguma forma. Mas eu falei, como que eu vou encaixar a mitologia? Nunca vi nenhuma história que encaixasse mitologia grega com ficção científica. Eu quero a ficção científica raiz aí. E quando eu falo raiz, a gente está falando um toque de Star Wars, de Star Trek, né? Sim. Interestelar. Como que isso vai encaixar na mitologia, né? Aí eu comecei a fazer assim muitas pesquisas até para eu poder entender, porque eu já entendi um pouquinho de mitologia grega, mas aquela coisa bem superficial, né? Você vê muito nos Certo. filmes, lê uns livros de ficção, tal, mas não estudar, não tinha estudado a fundo. E aí eu fui tendo uma surpresa muito grande que se eu centralizasse mesmo a história entre Terra e Marte, faria todo sentido. Começa que ele tem o nome de um dos deuses, né? Marte. Aí você começa a estudar. E depois você vê que ele tem uma cratera lá mesmo, apelidada, né? Nomeada pela NASA, pelos astronautas, sei lá quem que deu esse nome, mas provavelmente foi a NASA, de Monte Olimpo. Eu falei, meu, é só começar a estudar, porque eu vou achar um caminho de interligar isso, né? E eu tive que conversar também com alguns historiadores, porque eu queria fazer um link e eu não sabia se era viável, né, linkar essa história, se ia fazer sentido, porque eu depois precisava trazer ela para uma parte mais moderna, né? E a Sim. gente está acostumado em falar em mitologia grega, a gente sempre vai pensar no passado, mas o nosso passado, né? O Uhum. nosso. E quando você tira o tempo, se você tirar esse tempo linear, o passado, o presente e o futuro se dobram, entendeu? E acontecem todos juntos ao mesmo tempo. Então Sim. é uma questão de ponto de vista, da onde você está e aonde você está, você vai conseguir enxergar essas histórias, mesmo eles tendo esse quê para a gente de passado, de antiguidade, só que são seres imortais. Então o tempo também para eles é diferente. E aí eu descobri o Kairos, que foi a liga disso tudo. Eu falei, não, Então, bora essa, escrever que vai dar certo, mas foi muito trabalhoso, muito mesmo. Imagino. sim, Você essa parte tem. do Diga, Kairos, né, pode essa falar. parte do Kairos, que é o tempo oportuno, ela fez todo sentido para mim quando você deixou bem claro que ele estava ali abrindo todas as janelas, né, Sim. ali do tempo, né? Então, passado e presente. Então, ali eu falei, gente, que bacana. Daí Ele parece tinha que eu fugido, né? E saiu correndo ali. E exato. vocês conseguiram pegar que, tipo, se você, tanto a definição, eu não, veja bem, eu respeitei todas as definições de cada deus grego, eu não inventei absolutamente nada. Eu Sim, simplesmente aproveitei as suas definições, os seus dons, suas origens e adaptei para a história que eu queria contar. Então, perfeito. quando eu chego em Kairos e Caos, eu acho que vocês também devem ter percebido isso, traz ele para cá. O Kairos como um momento oportuno. Vocês entendem o que é esse momento oportuno? Quando você Sim, olha sim. assim, aquilo está acontecendo e parece que o tempo para. E assim, ou você aproveita e agarra ele pelos cabelos de frente e vai, ou esse momento oportuno passa. Vocês já perceberam isso? Sim, é Exato. verdade. Olha, me É arrepia. verdade. Quando eu fui lendo, que eu fui trazendo assim para algumas coisas que eu passei na vida, vocês também podem fazer isso. São momentos chave. Quando você Com sabe que essa certeza. decisão você tem que tomar e o mundo inteiro para. É o momento oportuno, é agora. E você não tem muito tempo, você decide, é já, A hora é essa. né? E o caos é aquela coisa, né? Vocês sabem qual que é a frase, né? Que é a única forma de você. Essa frase é uma frase que usa muito inclusive na psiquiatria, acho, em termos psicológicos, né? Que a única forma de você controlar o caos na sua vida é você abraçá-lo. Já ouviram É. isso? Quando Sim, Eu não vou tem já mais ouvi sim. jeito, abraça o caos. Quer dizer, se entrega para ele, entendeu? E deixa a coisa acontecer. Não tem mais o que você fazer, é o caos total. Então abraça, não tenta lutar contra ele, né? É. E essa definição é a definição dele mesmo na mitologia grega, entendeu? É o abraço do caos, quando tá tudo de cabeça para baixo.
Então, assim, foi incrível porque eu não precisei alterar e criar uma história, por exemplo, vou criar ficção em cima dessa ficção, né? Porque para nós é uma história fictícia, é crença, é mitologia e tal. Eu não precisei. Ela já estava pronta ali. Eu só Eu ia precisei te escolher os perguntar, deuses que se encaixavam só. eu ia te perguntar se você bebeu de muitos livros, né, de muitos autores teóricos, se teria algum para você citar para nós aqui, ou até para quem tem interesse também, de um Sim. complemento sobre essa parte histórica da mitologia. Sim, livros, principalmente, assim, que foi o guia para tudo fazer sentido. Porque eu sou uma fã de que vocês devem ter lido isso que eu escrevi atrás. Eu sou uma fã de ficção científica muito chata. Se a pessoa viaja muito na batatinha, entendeu? E não se preocupa em fundamentar, porque é lógico, a gente está falando de ficção científica, vão ter coisas extraordinárias que a gente sabe Sim, que até agora não aconteceram. Ponto. exato. Mas eu preciso fundamentar pelo menos um pouquinho na realidade, né? Então, assim, a minha Bíblia para escrever foi uma breve história do tempo. E vocês sabem quem, né? O grande mestre Stephen Hawking. Tipo, eu nem li o livro de cabo a rabo, eu fazia assim, consultas, eu pegava e será que isso que eu estou imaginando é viável cientificamente? Aí eu ia lá e pegava o livro, tal, baixei tudo, para mim ficava mais fácil que fosse e-book, né? Porque é mais fácil para consultar assim. Então, Sim. fui baixando, peguei na Amazon mesmo. Esse foi a Bíblia para me nortear na parte científica, né, das possibilidades, que é a brief Story of Time. Mas tem a versão em português, que é uma breve história do tempo. E, além disso, eu pesquisei bastante na internet, né, alguns sites que os historiadores, assim, mandei bastante e-mail para um pessoal mesmo, que é professor de história, especializado em mitologia grega, e eles foram me indicando alguns sites que eu podia confiar, porque tem bastante coisa que o pessoal faz que é fã, né? E como Sim, eu Sim. queria realmente a história grossa, né, aquela bem base mesmo, sem nada, que já não é fantástico, né? Porque é mitologia. Aí eles me indicaram alguns sites onde eu poderia. Eu deixei toda a referência bibliográfica no final do livro, se vocês quiserem consultar, e depois, se alguém quiser, também passo tudo por escrito. lá, Mas, Perfeito. lá, assim, você pode falar que o livro central foi esse do Stephen Hawking mesmo. uhum. Perfeito. Importante destacar. Você também disse que leu De Volta para o Futuro, né? Você viu o Júlio Verne, né? Você daí também foi fazendo as outras pesquisas ali, né? Quanto Sim. tempo você levou para construir esse enredo como um todo? E aí, o momento em que você achou interessante dividir em partes? Isso é interessante, porque você vê que eu me inspirei tanto nos livros quanto em alguns sites, e principalmente, porque eu falei, ele tem uma pegada bem audiovisual, porque tem muitas referências desses filmes e séries que eu citei lá. O De Volta para Hum, o Futuro, inclusive tem um capítulo, eu acho que eu nomeei, De Volta para o Futuro, foi homenagem. Sim. não, Os nomes também foi uma coisa assim que eu peguei bastante de Star Trek, Star Wars. Eles gostam de viajar nesses nomes e eu acho que fica uma coisa assim bem legal. Então, primeiro eu fui estruturando assim os capítulos, fui dividindo eles, dando os nomes, eu fui escrevendo. Mas eu queria que como eu precisava sair do tempo linear, eu fui escrevendo pequenos resuminhos para eu saber que quando eu chegasse naquele capítulo eu ia ter que mudar para Marte. Uhum. Entendeu? Tipo, nesse capítulo eu tô na Terra, nesse eu tô em Marte num outro tempo, porque assim, lembra que a gente trabalhou tanto em duas épocas, ou seja, em duas dimensões diferentes. Não foi só em tempo que a gente voltou, foi em universos de dimensões paralelas. Então eu precisava escalonar. Sim. Olha, eu acho que demorou esse livro, assim, para eu escrever, até porque eu escrevi ele, eu já estava 100% autora, né? Então eu pegava ele direto. Olha, foram uns 8 meses, porque eu queria que ele ficasse sem furo nenhum. E eu tem- precisava de várias leituras antes de lançar, além da revisão. Eu mesma tinha que guardar e deixar um mês, dois, aí ler de novo.
Porque eu ficava com medo de ter algum furo, né? Assim, como eu não estava trabalhando com o tempo linear, poderia viajar muito e esquecer um personagem, né? Que isso é O que é comum. muito importante frisar para quem também está começando, né? Ter esse tempo desse respiro para o livro, né? Um descanso aí, né? Que a gente se Ficção afaste um científica, pouquinho e depois principalmente. retome. E ficção científica, principalmente, se a pessoa escreve assim com bastante, que nem lê um livro de Stephen Hawking, por mais que ele tenha escrito um livro assim, e esse livro é Uma Breve História do Tempo, ele chegou acho que a fazer um comentário, deu alguma entrevista falando que ele tentou deixar ele o mais acessível possível, né? Então, mesmo ele fazendo esse esforço, entende? É muito complexo. Tem hora que você fala, não, deixa eu parar, porque eu já não sei nem quem eu sou, em que tempo eu estou. Quem sou, onde estou, né? Então, ficção científica, acho que mais que qualquer outro gênero, né? E ficção científica tem que ter isso. Ainda mais que trabalha com muito personagem. Então, você deixa ele lá guardado, você terminou de escrever, eu gosto de fazer isso. Terminei de escrever. É que o meu pai, que é o meu revisor, ele fala, ele gosta que eu vá mandando os pedaços para ele. Não, Senhor eu vou fazer Smart. tudo. Um pouco. Aí ele fica bravo. Você vai me mandar tudo de uma vez? Isso tá um nó na minha cabeça. Eu prefiro ler, porque ele faz uma correção ortográfica primeiro, entendeu? E, tipo, ele nem sabe o que ele só tá corrigindo a ortografia. E aí eu vou mandando, mas eu mesma, eu escrevo e gosto de deixar ele lá uns 2 meses paradão. Depois eu pego para ler de novo, aí eu mando para ele, se eu não peguei nenhum furo, mas ele não, ele gosta que eu vá mandando aos pedaços. Aí ele monta tudo, aí ele também deixa lá. Aí ele fala, agora eu vou fazer uma revisão da história para ver se eu pego algum furo. Aí eu tenho que mandar para ele uma lista de personagens, que ele se perde, né? Porque é muito. E ele não, detalhe, ele não gosta de ficção científica. Então Olha. ele se perde ainda mais, né? Então, assim, você precisa fazer isso, porque isso prova o risco. que ama. Tadinho, o meu marido fala, você judia dele. Eu falei, não, eu colaboro para que nunca ele sofra de Alzheimer, tá? Nunca ele vai sofrer de Alzheimer. Não Porque há ele uma fica com aquela... exploração. Não. Você está cuidando do seu pai. É isso mesmo. Então, Olha assim, lá, façam nosso isso. aventureiro tem uma pergunta. Qual o seu personagem de mitologia favorito, Dani? Olha, que pergunta de universitário é sempre. Que você fala, é fácil, fala assim o primeiro que vem na sua cabeça. Mas os Zeus, eu vou falar em primeiro lugar, né? Porque ele sempre foi o meu preferido. Até porque eu tenho essa atração pelo pai dos deuses, né? O poderoso, né? Raios e trovões e tal. E ele é sempre assim, né? A personalidade que eles costumam descrever é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele é ponderado em alguns momentos, ele também tem os momentos que ele solta os raios e trovões e não quero nem saber de nada. Então ele segura, vai ter uma hora que ninguém segura mais. Sim. Mas eu tenho que confessar que quando eu comecei a escrever esse livro, eu não conhecia muito do Kairos. E o fato do Kairos nunca estar parado combina muito com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito inquieta e eu gostaria de estar sempre correndo o mundo inteiro, sem estar parado em nenhum lugar, o universo todo, as galáxias inteiras, depois começar tudo outra vez. Então, faz super sentido para mim também. amigo, é o pai do... Vamos dizer que está o Zeus e o Kairos em primeiro lugar. Mas, para não me acusarem de ser uma pessoa completamente antifeminista, eu posso colocar uma em primeiro lugar, que é a minha deusa preferida, que é a Hecate, seguido da Atena também, que é a deusa da magia, depois a deusa da sabedoria. Pronto. Então, primeiros lugares para os homens, primeiros lugares para as mulheres e ninguém briga. Perfeito. Né? Tem lugar para todo mundo, gente. Poder é que não falta também, né? Vamos combinar. Eu tenho, na verdade, ainda buscando aquela linha de raciocínio, o primeiro livro, eu não achei ele grande. Eu não sei, agora a gente vai conhecer o segundo e o terceiro, né? Mas às vezes você poderia ter optado em fazer tudo num só, né? E entregar toda a informação de uma vez,
né? E dividindo ele em 3 grandes capítulos, né? Que seriam o nome dos livros. Antes de Sim, Marte, durante Marte e depois de Marte. sim, sim. Como que você achou a proposta de dividir eles? Porque ainda não estava inteiro e você queria já colocar para experimentar e ter essa devolutiva dos seus leitores em relação a a sua primeira, a sua estreia na ficção, ou não? Como que foi isso? Olha, uma boa pergunta. Porque assim, eu percebo que se eu me comparar com a maioria dos autores, pelo menos acho que. Não, acho que antigamente também, vai. Eu ia falar hoje em dia, mas acho que antigamente também. Se eu me comparar com a maioria dos autores de ficção, realmente eu não sou uma escritora de livrão, nunca fui. Eu tenho um livro que chega próximo das 400 páginas, porque justamente eu juntei, eu ia fazer um e dois, né? Tipo uma bilogia, não sei nem se existe isso. Eu ia fazer o e dois, que é o Crônicas de Gaia, né? Mas eu senti que eu conseguiria, sim. Já tinha lançado um, e eu ia relançar na Amazon, né? Porque ele foi para uma editora, o primeiro lançamento foi em 2015 e tal. E eu ia escrever o segundo livro, ele tinha 200, ia dar 400 mais ou menos, cada um. Aí depois deu um hiato e tal, eu falei, agora eu quero relançar o um na Amazon, né? E depois fazer o lançamento do dois. E foi isso que aconteceu nesse livro, eu senti que eu conseguiria juntar, né? Colocar os dois num só. E é o único que chega próximo de 400 páginas. Mas tirando isso, todos os outros livros que tem lá, eu sempre fico entre 150 e 200 no máximo. Eu não sou uma escritora de livrão. E no caso da trilogia, o que ia acontecer assim era o seguinte: se eu juntasse tudo e esperasse, né, para fazer, talvez eu fosse demorar aí, pelo menos uns 5 anos para lançar entre 4 e 5 anos para lançar um livro único. Eu acho que ele ia demorar muito, porque eu começo a ficar muito nervosa, porque eu tenho muitas ideias na minha cabeça acontecendo ao mesmo tempo e eu não consigo. Eu falo, meu, se eu demorar isso tudo para escrever o livro, eu vou surtar com o resto das ideias que estão vindo e não vou conseguir escrever direito. Então foi por isso que eu dividi ele em três, porque cada um deles, eu acho que só o último que eu demorei um pouquinho mais para pegar. Eu acho que o primeiro eu escrevi num ano, o segundo eu escrevi no outro, em seguida, e eu acho que o terceiro eu demorei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2. Então é dar mais ou menos isso que eu te falei. Agora, por Aham. que eu sou uma escritora de livrão? Eu não sei se eu falei para vocês que eu sou formada em especialista, né? Sou formada em publicidade e propaganda, minha especialidade é redação publicitária. E eu trabalhei, acho que 5 ou 6 anos assim na área. E, gente, redação publicitária é quanto menos palavra, melhor. Eu percebo que isso influencia na minha escrita como autora. Eu sou direta. Eu até Uhum. tento fazer as descrições mais ampliadas, eu tento encher um pouquinho de linguiça e tal, mas eu não consigo nunca chegar assim a 400 páginas, que acho que é o normal, né, hoje em dia, entre 300 e 400, né, que o pessoal geralmente Sim. escreve. Eu Mas começo a olha, encher a linguiça e o livro fica um saco. olha, eu tô com você dessa questão de divisão. Eu acredito que seja melhor realmente dividir também, né? Não só pelo fato de você, como escritora, de trazer um pouco mais de dinamismo também para o seu processo, já que você tem essa veia mais objetiva, Sim, como também para a democratização da leitura. Né? Se a gente quer que a leitura ela chegue a mais e mais pessoas, infelizmente a gente sabe que o tamanho do livro vai dar uma assustada em algumas pessoas que estão começando a pegar o ritmo de leitura, né? verdade, Ou verdade. que ainda vão talvez começar pelo seu livro pela primeira vez, a se Verdade. interessarem pela leitura. Então eu acho que quando a gente traz ali logo de cara, a gente não é que é um erro e nenhuma regra, mas a gente pode correr o risco, né? Correr o risco aí de Pode, dar aquela assustada nesse novo leitor, né? Digamos pode. Mas assim. você sabe que tem, assim, como eu já trabalhei com duas editoras convencionais, é bom, legal você tocar nesse assunto, que é interessante isso. Eu já trabalhei, aliás, eu comecei
né, publicando por 2 editoras convencionais. E as 2 tocaram nesse ponto, que tipo, você não quer escrever um pouco mais? Porque beirava sempre assim, 140, 150, aí eles ficavam assim. Não, mas para ser considerado livro mesmo, o pessoal fala, né, que é a partir de 100 páginas, né, você já considera, acho que até 70, 100, alguma coisa assim, é conto longo, que eles chamam, né, história curta ou conto longo. Então, Sim, livro, assim, para impresso, né, o livro impresso mesmo, porque o que vai acontecer? Formato e-book, você escreve 60 páginas, vamos supor, 50, 60 páginas formato e-book, no A4, aí quando você vai jogar para o Kindle, ele vai chegar a 120, 140, por aí. Ele vai meio que sim, duplicar ou passar um pouquinho mais que isso. Mas para um livro físico, ele já desce. E ele chegava e os dois falaram, eles não se conheciam, né? E os dois, quando eu fui trabalhar com os dois, eles falaram: a gente escrever um pouquinho mais para a gente chegar pelo menos em 180, 200, o pessoal gosta. Mas isso foi lá para 2012, 13, 14, 15, foi quando eu, né, trabalhei com editora convencional. Agora, eu não sei, vocês acham que isso diminuiu? Aí eu pergunto, isso diminuiu? Ou você, como leitoras, vocês podem responder, ou o que importa mesmo é a história? Vocês vão sentir falta, ou seja, mesmo que a história seja boa e ela esteja, até para mim como autora, para saber, que ele esteja condensada e perfeita, com 150 páginas, vamos dizer, ou então tem que ser um livrão. O que vocês acham? eu parto daquele princípio que quanto mais manter o leitor ansioso pela novidade, encantado com aquele gostinho de quero mais, melhor é. Minha concepção. Natasha. Também. Eu que varia muito do livro, né? Tem livros, tem história, que vão exigir que o livro seja um pouco maior por conta dos detalhes, né? Para que possa trazer todas as informações necessárias. Mas eu não vejo como regra isso, não, né? Não vejo como regra. Eu acho que isso varia muito, depende, né? É como se fosse um estilo dos autores, Sim. né? Sim. Nós que é mais objetivo. Então a gente percebe, esse foi o seu segundo material que nós tivemos acesso, né? A gente percebe que você, de fato, é bem objetiva, né? Sim. Você traz informação que é importante para que a gente entenda a sua história, né? Sim, sim. E isso já me deixa um pouco mais tranquila, porque às vezes que eu tentei esticar, nossa, eu detestei. Eu olhava e falava assim, mas por que eu estou fazendo umas descrições estilo J.R. Tolkien, que só ele consegue fazer, entendeu? Quando eu leio ele, beleza, eu vou embora. Agora, qualquer um que faça isso me dá sono, gente. Parece que o homem é dono dessas coisas, só ele, só ele. Começa a ser muito, eu já falo, já vai direto, não, porque o cara vai abrir a porta. Passou pela porta carregada de vitrais nos tons amarelos, então senti um arrepio quando logo foi tocar a maçaneta que percorreu o seu braço. Eu falei, bota a mão na maçaneta E logo, o entendeu? ranger, O ranger da né? Já porta. começa a falar ali. Gente, imagina se eu fosse fazer isso em ficção científica. Jesus amado, não sei, eu acho que eu ia surtar, não consigo. Então já Olha me lá, deixa mais Toca do tranquila. Aventureiro, quando você falou ali de Zeus, né? É Zeus que você falou, né? Pera lá. É. Deus. O Aí, primeiro ó, que já veio na mente colocou é Deus. aqui, kkk, raios e trovões, lembrei do Dr. Vitor do Castelo rá. Nossa, Toca do Também. Aventureiro, super fã do Castelo rá. Sou super Sim, fã. é ótimo, é Ah ótimo. lá, Simone vem trazendo para nós uma pergunta aqui. Ó, você não sente uma agonia quando para a escrita por um tempo? Para mim, parece que eu pausei um filme e fico doida para dar play de novo. Mas como assim? Ela tá querendo dizer. Quando É eu tô tipo, a mão coça para continuar a história, né? Às vezes, no mesmo Isso. talvez, livro, ou é o não, não, hiato de um para o outro? escrever, É, eu escrever. acho que é quando você deixa de molho o livro um pouquinho para depois retomar para encontrar os fios soltos. Não, então, ó, presta atenção. Quando eu tô escrevendo mesmo, ou seja, eu não terminei o livro, a história.
Eu escrevo pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, porque eu tô com a ideia e eu sei que ela vai vir. Eu só não pego para escrever todo santo dia, porque se eu fizer isso, vai me dar branco. Eu tenho que respeitar e dar essa pausa para minha cabeça. Principalmente porque eu escrevo muita ficção científica, mistério, são gêneros que pedem mais de mim do que um romance, por exemplo. Apesar de que os meus romances eu sempre ponho uma pitadinha sobre. Mas a história vai mais rápido, assim, vai mais tranquila, ela vai. É menos perigoso de ter furo, eu não vou precisar teorias de multiversos e não sei o quê. Ela vai acontecendo, entendeu? Agora, se for ficção científica mesmo, eu escrevo de 3 vezes por semana. Se eu tiver com a ideia bombando, às vezes são 3 dias seguidos, mas eu nunca paro no meio. Eu acho que é isso que ela quer saber. Se, tipo assim, eu comecei a escrever e sei lá quando que eu vou parar. Não, eu vou. Mesmo que eu não escreva todos os dias. Deu para entender? Assim, eu vou até o final, vai, digamos assim. Vamos ver se seria isso, porque eu entendi da outra forma. Em relação assim, você está escrevendo, e aí por algum motivo você tem que parar e não consegue voltar. Então, às vezes, eu fico agoniada, porque está coçando, eu preciso voltar ali para continuar. Eu entendi desta forma. Né? Um imprevisto no meio, um imprevisto no meio. De repente chegou alguém em casa, ou ai meu Deus, preciso comer, alguma coisa assim, um imprevisto que me obriga a parar nessa hora que eu tô escrevendo. É isso. Imprevistos, mas às vezes situação do cotidiano que faz com que a gente não consiga voltar para escrever. E aí, dá. Né? Acho que é nesse sentido que ela quis dizer. Sim, para mim é difícil, que nem eu falei para vocês. Como eu tô trabalhando só com isso, eu tenho o meu momento. O meu tempo de escrever geralmente é a parte da tarde todinha, a parte depois do almoço. Então, assim, tipo, às 15 até às 18 horas, assim, eu fico. Então, assim, se não acontecer um imprevisto, tem que ser um imprevisto mesmo. Lembra que eu não tenho filhos, né? Meu marido é um homem que consegue viver sozinho, sabe? Né? Tem aquelas pessoas que falam, não, por causa disso que meu marido tá chegando, isso aqui. Não, ele é independente, bonitão, independente. Então, assim, se não for o imprevisto mesmo, chegou alguém em casa, ou então acabou a luz, acabou a bateria, sabe uma coisa bem previsto? É muito difícil eu parar. Porque eu já sei os dias que eu vou ficar, eu deixo a minha escrita para esses dias que eu sei que eu não vou ter um médico, eu não tenho nada, que eu tenho a tarde livre até a hora da minha aula de dança. Então é difícil para mim, mas se acontecer, putz, é o inferno. Porque assim, eu não escrevo à noite, eu vou ter que esperar o dia seguinte. Eu não pego no computador à noite. Então aí sim eu vou ficar com essa coceirinha. E às vezes aqui que eu faço, vocês vão rir. Eu pego o note, as notas do celular e anoto essas coisas que estão na minha cabeça, porque eu fico com medo de chegar no dia seguinte e eu esquecer. Boa. A Simone até grava, né, Natasha? A Simone grava um áudio, ela para o carro para gravar um áudio. Você pode esquecer, porque é um insight. Se for um insight assim que tu fala, meu Deus, é isso. Não, você vai ter que dar um jeito de documentar para você poder escrever no dia seguinte. Senão você vai surtar mesmo. E detalhe, olha a coisa mais doida do mundo. Tipo, passou esse tempo e sabe quando é que vai me dar loucura total? Quando eu deito para dormir, porque a história fica na minha cabeça vindo. Você vai escrever assim, vou fazer isso aqui, aí eu não consigo dormir. Aí eu falo, não, para de pensar, porque você não vai sentar no computador agora, só amanhã, mas a história fica vindo, a imagem fica vindo, o negócio. Meu, realmente, ela tem razão. É torturante. Diga, Natasha. Em relação ao que você comentou, que você tem seus dias fixos aí para escrever e tudo mais, você intercala a escrita com a pesquisa ou você só senta para escrever depois da pesquisa realizada? Ou a pesquisa vem nascendo junto com o enredo? Sim, o que acontece é o seguinte, tem a história, para mim é assim, né? Ou seja, forma de escrever, não tem uma certa, funciona para mim desse jeito. Tipo, primeiro eu tive a ideia, né? E eu quero viabilizar isso. Então eu vou fazer a pesquisa grossa, que vai fundamentar pelo menos esse roteiro, aquela punk que vai falar, não, isso aqui vai dar para fazer, então é isso. Então a pesquisa vem realmente primeiro, mas quando é ficção científica, no caso, vão acontecer pequenas pesquisas durante a escrita
que são menores. Tipo, ó, eu estou escrevendo como que funciona o processo de decolagem de uma nave interestelar. Aí eu stop, aí eu vou lá. Como é que eu faço isso para parecer real? Porque eu não vou falar, o cara deu ignição do botãozinho. Não, eu preciso falar, né? Porque vai ter uma fissão atômica, não sei aonde, lá. Então, é uma pesquisa rápida, só para eu descrever esse funcionamento. Ah, nesse livro aqui mesmo. Não sei se foi nesse, é no 2, que eu descrevo o lançamento de um foguete lá da NASA. Aí eu parei na hora para poder descrever. Como que isso acontece? Eu preciso passar essa visão, né? Essa cena que está vindo na minha cabeça, isso que a gente vê, né? Quando eles estão televisionando, por palavras. Aí eu pauso, pesquiso rapidinho, completo a descrição, né, disso, porque não tem jeito, isso daí não é criação, eu tenho que descrever esse foguete sendo lançado, rápido, pequena pesquisa, e aí volto para a escrita, entendeu? Então, o grosso é antes. Sim. Mas, quando é ficção científica, você vai ter pequenas coisinhas, pequenas pesquisinhas que você vai fazer, porque você chega num ponto que você não sabe de alguma descrição como essa, você precisa parar para pesquisar. Com certeza. O Toca do Aventureiro está aqui perguntando para nós, ainda dentro do contexto mitológico, né? Quais são os seus vilões favoritos? No contexto mitológico, ele está falando? Eu acredito que seja, porque ele já estava dizendo antes, é que a pergunta está um pouco antiga, eu retomei aqui, ó. Primeiro, ele te perguntou, né, sobre o personagem mitológico favorito, depois que a Simone falou, ele já veio. E vilões favoritos? Então, a primeira coisa, se ele estiver falando sobre mitologia grega, assim, na verdade você não vai ter vilões, né? Porque você sabe que todos eles vão ter o lado escuro e o lado, entre aspas, bom. Porque, na verdade, se ele ler o livro, ele vai ver que eu fiz uma pesquisa, assim, bem legal relacionada a isso. Porque o que acontece? A mitologia grega, ela aproxima a divindade da humanidade. Porque você consegue conceber a ideia de um Deus, por exemplo, o próprio Deus. Um Deus que castiga, que é raivoso, que é traidor, né? Todas essas emoções, você percebe que isso é muito mais humano, que uma divindade mesmo. Se ela fosse um Deus, isso não seria muito, muito mesquinho, muito pequeno para ser um Deus, né? E no caso da mitologia grega, todos os deuses têm esse lado. Então, aí ele poderia falar assim para mim: Hades, por exemplo, é um vilão, né, que é o senhor da morte. Mas ele tem o seu lado também bom, entre aspas. Ele tem o seu lado. O problema é como se você fosse dar poderes para humanos. Deuses mitológicos, na verdade, se você for estudar a personalidade, você vai perceber que simplesmente pegou-se humanos, porque são todas as emoções humanas, tanto de miséria quanto emoções verdadeiras, amor e outras coisas mais, e deram poderes para eles. É isso. Sim. É diferente de você falar de um ser iluminado, de um ser ascensionado, e a gente vai falar isso no livro 3, né? E aí eu posso citar alguns vilões para ele, digamos assim, e de você falar de deuses. Então, na verdade, esse conceito de Deus, por isso que eu não gosto, por exemplo, de chamar Deus, o Deus cristão, né, de Deus. Porque eu estaria trazendo ele para um senhor velho, de barba, sentado num trono, né? Ruim, que castiga a humanidade, que não consegue evitar que certas coisas venham até nós. Tipo, você percebe que você está dando uma atribuição humana a uma divindade, né? Então, eu não gosto. Eu gosto de chamar de força criadora do universo, força matriz, porque Deus já ficou humano demais. Então, assim, dentro da mitologia grega, eu não consigo enxergar mocinho e vilão, porque eles têm as duas coisas, mesmo aqueles que têm a veia mais obscura. Mas dá para a gente citar alguns que lá no livro eu deixei com uma veia, né, meio de vilão, assim, que foi, acho que Phobos, e teve mais uns dois. Vê se você separou aí, Natasha.
no capítulo 4, que se chama Planeta em Ebulição, tem um trecho lá que o Nazar começa a rezar, né? O Nazar, só para a gente entender, deixa eu achar ele aqui nas minhas... não, não é ela que reza. Eu coloquei aqui que seria ela, mas não é. Mas você escreve justamente isso: força criadora do universo, geradora da vida, dananã, olhai por nós, né? De fato, você traz essa expressão se referenciando a algo muito poderoso, né? Por quê? Porque esses deuses mitológicos, que a gente chama de Deus, é que tem essa descrição, essa personalidade humana. Então, eu acho que não faria sentido nenhum a gente denominar, mas respeito à crença de todo mundo. É um nome só, mas que para mim já está mais ou menos assim classificado até para minha própria crença. Né? Quando você começa a estudar mitologia, você percebe que tipo, com certeza tá muito mais próximo da gente, né? Porque você castigar, você trair, todos eles, se você for estudar mesmo, você vai ver que eles têm uma história, por exemplo, bem forte relacionada a traições, a sentimentos vulgares, e a gente está indo também para a parte sexual. Isso é muito humano, gente, pelo amor de Deus. Ó, até falei. É muito humano, né? Com Então, certeza. você não consegue. Mas, olha, eu acho que eu até consigo ver aqui para ele, porque quando vai chegar no livro 2, deixa eu ver se eu deixei aqui o meu glossáriozinho dos deuses em algum lugar. Tem um capítulo que você vem explicando, né? O papel de cada um, mas você deve estar olhando as suas É a pesquisas. Gênese, né? Aquele é o capítulo da Gênese. No 2, no livro 2 que vocês ainda vão ler, eu deixei, porque assim, tantos titãs, que a gente vai ter olimpianos, titãs e primordiais, né? Titãs, olimpianos e primordiais. Então, assim, dentro da mitologia grega, eles meio que atribuem aos primeiros deuses, que são os titãs e primordiais, uma veia mais vilã. Porque eles eram mais ligados à destruição, né, à negatividade, porque ainda estava o caos, né? Então, eles atribuem isso, mas veja bem, eu não classificaria eles como mocinho e vilões, porque eu acho que eles têm essa vibe. O que eu colocaria é que alguns tendem mais para o lado escuro e outros conseguem controlar mais esse lado escuro. E aí a gente vai ter, só para ele ficar assim mais feliz, né, de eu poder falar, não é no 2, é no 3, olha eu já e me viajando aqui. E, é muito Deus, né? Vamos combinar. Exato. A minha preocupação é lá na frente, na nossa última conversa, quando você for aplicar a prova de metodologia grega para nós, né, mitologia grega, se essa prova vai ter de questões objetivas ou Ai, que descritivas. autora ruim! Que autora ruim é essa que você anda lendo, ele? Fala sério, ó. Deixa eu só responder para ele. Fala que eu coloquei 3 pseudo-vilões, tá? Só no livro 3. O Deimos, que é o deus do terror. A Nemix, para dizer que não tem uma mulher, que é a deusa da vingança. Aí você fala, Dani, como que esses deuses podem ter alguma coisa de boa, né? Mas sempre tem, gente. Até dentro da escuridão, a gente acaba encontrando um pontinho que seja de luz. E cadê o Phobos? Que eu sei que ele está aqui em algum lugar. Já adianto que eu prefiro questões discursivas, tá? Questões abertas, que aí eu tenho a possibilidade de articular um pouquinho mais. Já adianto. Bom, eu já falei 2 para ele, então, vai. Que é o deus do terror, que é o Deimos, e também a Nemix, que é a deusa da vingança. Eu não estou achando o Phobos aqui. Se eu esqueci, depois eu ponho ele. Phobos, se eu não me engano, é terror... Medo, deus do medo, lembrei. Perfeito. Agora tu Nós pode temos falar. mais Agora perguntas aqui do pessoal que está conosco, viu? Olha Manda só, ver. a Simone, ela tá falando aqui para ti, ó. E você precisa parar às vezes, porque o que você escreveu, deixa eu ver se eu consigo, porque o que você escreveu, aqui no caso, escreveu algo que dá pena e nervoso. Eu acredito nessa que você já teve que parar a tua escrita porque você ficou nervosa
ou com pena, enfim, daquele personagem que você criou, algo nesse sentido. Mas especificamente nessa ou qualquer personagem? Eu acho que ela fala como um todo. Como um todo, quando foi no Caça-Palavras, que é o livro preferido da Nath, eu acho que até agora, né? Se bem que eu vou fazer vocês lerem vários livros, então acho que não sei se dá para falar, mas por enquanto é esse, né? Em Sim, é esse. Caça-Palavras, quando eu tive que fazer aquela descrição da Terra passando pelo fogo frio. Porque é assim, vocês já assistiram, não sei se alguém já assistiu, uma série chamada The Good Doctor. Já ouviram falar dessa série? Sim, o Bom Doutor. Uhum. O Bom Doutor. Então você assiste, você sabe como que ele faz para achar a solução nos casos de operação. Ele Sim, visualiza toda a cena. Então, eu escrevo completamente o assim. corpo da pessoa, onde é que tá, visualiza os órgãos, isso mesmo. Então, a minha forma de escrita, quando a ideia vem na minha cabeça, é igualzinho o Good Doctor. Então, tu imagina a cena que eu não visualizei quando eu descrevi o fogo frio. Ali foi punk, teve que dar uma respirada, até porque ela tem uma certa conotação com a realidade, né? Não que isso vá acontecer ao pé da letra, mas se você for analisar tudo que a gente está passando, as guerras, já está acontecendo. Então essas cenas, elas vêm muito vivas, como se eu fosse o Good Doctor, assim. Aí realmente quando eu tenho que falar de alguma coisa ruim, que é muito ruim, e tem uma probabilidade de acontecer, aí eu sinto esse nervoso aí que ela falou. E é engraçado, eu termino essa cena, que nem foi no caso dessa, do caça-palavras, paro de escrever, vou pra dança, vou caminhar, vou dar um mergulho na praia, entendeu? Que dá uma coisinha assim. E É, assim, eu gosto, É que você e fala de tão adendo, de não carregar nessas descrições, que eu acho que como autora, não tenho nada contra quem escreve terror, cada um na sua, mas eu tenho um compromisso comigo, com o meu espírito, com a minha alma, com a minha espiritualidade. Eu encontro formas de descrever essas cenas que não sejam assim tão ao pé da letra. Eu acho que você não precisa colocar descrições de violência assim implacável para você sim, criar uma cena em que o leitor possa entender que aquilo é um momento difícil. Você consegue falar da violência, mas sem nojeira, sem. Sabe, parece que você está querendo que a pessoa entre naquela vibe. Não é essa a ideia. É só para você ter uma ideia de um panorama. É para passar rápido. O foco não é a perfeito. violência, o foco não é nada de ruim. O foco a história central. Aquilo só é uma cena, só uma parte. Mas, e a mais uma vez, é uma coisa minha, hein? Não vão dizer que eu sou uma pessoa intolerante, que não respeita os outros gêneros, etc, Não, etc. gente, tá muito claro que é do seu Tem que explicar. jeitinho. Hoje em dia, você tem que explicar tudo, meu. Se não É, explicar direito, ferrou. Até você explicar que 2 e 2 não são 4, tu já foi cancelada, pregada na parede, crucificada. Então, bem isso. essa questão da explica. realidade que a gente tem quando a gente entrega um livro para a sociedade, ou seja, quando a gente publica essa obra, a gente tem que cuidar com o impacto, com o gatilho que vai gerar nessa outra pessoa. Né? Então, é algo muito de se refletir aí sobre até que ponto valeria. Porque daí eu É, caio na situação assim, a gente já vive, a gente liga a televisão e vê coisas horríveis, né? E eu já falei aqui uma vez, por que que a gente não poderia fazer um experimento de passar uma semana só coisas boas na televisão? Para né? ver se é essa diferença das Tipo o filme de atitudes. Natal, gente, desses de classificação 10 anos, ou coisa boa, né? Sim, eu gosto muito de fazer isso, Nath. Você também, Steph. Olha, vocês sabem que eu boto apelido em todo mundo. Se vocês não gostarem de apelido, me avisem. Eu só consigo Fica à falar por vontade. apelido. Fica à É, vontade. se eu estiver assistindo, porque assim, eu assisto muita ficção científica, acabo assistindo muita coisa. Para quem não sabe, eu sou vídeo resenhista, tenho um canal de série maníaca. A Nath já tá lá, você também, né? Porque o canal é das duas. Sim. Tem quase 7K lá de pessoal falando, comentando. Então eu assisto muito, consumo muito. Toda sexta-feira eu tô postando vídeo resenhas, mas é assim, séries da Dani. A que a Dani gosta e quem for assistir
tiver a boa sorte de ter o mesmo gosto que eu, né? Não é o que tá na moda, não é o que vende. Se for, aí isso é uma coincidência. Principalmente séries da Dani. Então, assim, assisto muita ficção científica, muito suspense, muito sobrenatural. Vai vir umas coisas pesadas, não tem jeito, né? E aí, em Isso aí. seguida, sabe o que eu coloco? Um daqueles romances de época. Tipo, Que Cícia, delícia! Imperatriz, né? Esses filmes assim, eu sempre assisto uma coisa em seguida. E detalhe, nunca assisto nada pesado antes de dormir. Se eu for assistir alguma coisa mais pesada, quando for assim, 11h30, meia-noite, eu tô assistindo romance. Daqueles açucarados, uma comédia, um filme de Natal, entendeu? Pra dar aquela Olha, relaxada. eu amo filme de Natal, mas também sou apaixonada por filme apocalíptico de fim de mundo. Então é complicado aqui a pessoa, né? São extremos aí. Normal, a gente vai ter essas, é o que eu estava falando. Se você tem uma atração por essas coisas que não são coisas assim tão boas, porque você não vai ser 100% bom, você está inserido num mundo ainda que está passando de provas de expiação para regeneração, né? Ele está no meio do furacão. Então você vai sentir essa atração porque você está vivendo isso. Aí o que Uhum. você tem que fazer? Meu, vai, se diverte, assiste. Eu também adoro cine catástrofe, principalmente os que tem bastante maremoto. Gente, eu amo um povo sobrevivendo, lutando por comida, por água. Eu adoro analisar ser humano, sabe? A gente tá passando por isso, mas o que que acontece? Você não É foca, triste. que nem, por exemplo, quando a cena é muito pesada, eu pulo, porque não vai fazer diferença nenhuma. Não faz Sim, diferença na história. Você já experimentou fazer isso? sim, Principalmente já. nos filmes de história, Principalmente quando rola muito sangue, sabe? pula a cena, porra! Tu quer história? Pula a cena, entendeu? Então você Já. consegue conviver com todas essas coisas se você não focar em cima daquela coisa que você vê que tem aqui bem carregado, né? Porque você vai ver o cara enfiando a lança até o talo do estômago do outro, né? Não É verdade. sei Aí se é tenso. O Cássio está te perguntando aqui, ó. Você pesquisou o motor helicoidal? falar para ele. Ah, não, ele tá me vendo. Ai, eu achando que você tá falando com ele, é mania idiota, né? Eu pesquisei sobre nacelles e motor de dobra. Não lembro se eu citei, mas o nome não é estranho. Pode ser. Só lembrando que eu acho que eu escrevi esse livro quando mesmo? 2019, eu acho. Então, assim, eu tenho sempre que fazer uma leitura quando eu vou conversar com vocês, né? Porque eu já esqueci. Já estou escrevendo outras coisas, né? É Mas muito a gente livro. também tem que retomar antes de Tem que conversar contigo, retomar. porque é muita coisa, muita informação, né? A gente tem que Você não viu eu retomar. lendo aqui o negócio dos deuses? Aí você fala, porra, tá escrevendo sobre os deuses, não sabe decor. Não sei decor. Ou Sim. só sei esses que eu falei, assim, que são aqueles que batem mais comigo. E principalmente quando essas descrições, assim, de motor e tal, que nem eu falei para ele, eu tô escrevendo, eu falo, nossa, não consigo só falar que o cara vai partir ou vai dar ignição. Tenho que falar uma descrição mais específica, né? Para não ficar Com assim tão... certeza. Aí eu paro, pesquiso na hora e volto, mas eu escrevo e já... Detalhes eu já esqueço, mas eu lembro que eu fiz sobre Nacelle, eu devo falar isso acho que no livro 1, mais do que no 2. No 2 eu pesquisei o lançamento dos foguetes, o combustível, tudo. Provavelmente posso até ter falado sobre esse motor aí, que ele falou que o nome não me é estranho, tá? Mas se ele for perguntar para eu descrever agora, eu não lembro mais. Ah, eu tive que sair correndo e botar brinco, porque a gente tem aqui um seguidor que ele, na verdade, a gente combina com ele dele entrar nas nossas lives para nos elogiar. Ele sempre faz isso, sabe? Que é o Antônio Siqueira. Ele entra, aí ele dispara elogios para mim e para Natasha. É sempre assim. Porque ele, na verdade, ele é do setor aí, né, como eu posso dizer, de encantamento do cliente. Para encantar o cliente, ele tem que dar aquele na nossa autoestima. Entende? Aí a gente fica Então, toda peraí. sorridente aqui e encanta o cliente. É tipo isso, tipo isso. Ai, Aí meu o Deus do negócio que céu. ele já perguntou do brinco, aí depois ele fala que já tem certeza que tinha duas deusas lá. No seu livro também, a deusa Natasha, a deusa Stephanie e a deusa Ah, Jane. tem. Esse é o nível, Deusa, gente. Natasha e Stephanie são as mais poderosas, entendeu? Ai, obrigada, As Antônio. poderosonas. Vou ter que colocar um adendo lá no livro por causa disso. Olha lá, olha lá. Ó, o Toca do Aventureiro tá. Gente,
tô amando suas perguntas. Meu amigo, eu tenho só que saber seu nome, tá, amigo? Eu chamo você pelo nome da página, depois você fala o nome aí, por favor. Ele tá fazendo mais pergunta para ti, ó. Pergunta: como foi para você fazer as cenas de ação? Ai, fala pra ele que é difícil. Fala pra ele, não. Ô, menino, você tá me vendo, né? Que Ele tá mania aí. idiota. Olha, foi difícil, né? Porque como mulher escrevendo, a gente tende a fazer a coisa assim mais light, é normal, né? Na hora que tá escrevendo. Então foi uma das cenas que me deu trabalho para descrever, porque eu queria deixar, não que tem que ser meio muito masculino, né? Até porque a gente tem as personagens femininas também. Mas eu queria deixar uma coisa assim que não desse a entender que é uma autora que está escrevendo, é um autor. Tá, pode ser homem, pode ser mulher e tal. Então, realmente me deu um trabalho tão grande para escrever, porque a fala dos personagens, né, eu precisava que cada um tivesse, quando eles em batalha, em ação, durante os diálogos, tivesse a sua própria característica, né? Se é mais velho, se é mais jovem, se é marciano, se é da Terra, eles têm que agir diferente. Então, me deu um trabalho, sim, tão grande quanto pesquisar termos científicos. Aí, deixa eu falar o cara que está aqui embaixo, que eu não vi quem foi, que estava indicando duas séries, Babylon É ele 5, mesmo, The Toca do Expanse. Aventureiro de É novo. ele. Olha só, a Toca do Aventureiro, The Expanse é a melhor série de ficção científica da atualidade. É uma série que está escondida na Amazon. O pessoal fala, mas poucas pessoas estão assistindo. Maravilhosa, e tem sim influência deles, que eu já tinha maratonado a série inteira quando eu comecei a escrever, ou pelo menos boa parte dela. Babylon 5 é antiga, mas eu gosto também, é década de 90, né? Mas acho que tem uma animação agora que a HBO ainda não assisti. E em cima disso, indico também Missions, que foi a minha. É uma série de ficção científica francesa, gente. Olha isso, foi a fonte inspiradora para essa trilogia. Chama Missions. Eles é que levantaram a ideia, né, na Que série de e delícia. se a história de Marte fosse a nossa, só que eles foram para um outro caminho diferente do meu, bem mais complexo. Aí eu falei, Como que é o nome? Repete o nome da série. Gente, eu amo coisas de recomendações da parte cinematográfica francesa, porque eu sou do contra mesmo. Quando a pessoa fala assim, ó, filme jura? francês é ruim, olha, eu vou Não, os começar a caras adorar. E aí eu corro atrás. Eu nessa amo, série. Muito amo. bem filmada, muito bem produzida, só que ela é bem complexa. Você tem que ser fã de Como que é o ficção nome? científica mesmo. Missions. Inclusive, tem uma trilha Missions. sonora maravilhosa, Uou! maravilhosa, maravilhosa. É Geneve, se eu não me engano, o nome da abertura da série. Só que assim, você não vai encontrar nenhum streaming, você vai ter que acessar sites gratuitos para baixar, e um deles que eu indico é o seriesempire.com, tá? Se assistir gratuito, a série tá todinha lá. Esse eu sei que tem. Mas, pessoal, procurem vários outros, tá? Porque não é as pessoas não têm essa coisa de ficar assistindo, né, séries assim europeias e tal. Eu assisto de tudo. Se não é bom, eu paro. Outro dia eu estava Sim. assistindo uma indiana, maravilhosa, assim, Ai, chamada gente. Diários de Mumbai. Catástrofe, hein? Anota aí que tu vai gostar. Oba! Diários de Mumbai. Adoro catástrofe, gente. Vamos lá. Catástrofe total. Aliás, eu não sei como Di... é que esse povo consegue viver na Índia, sério. Os caras são guerreiros, meu. Porque ela é bem realista e fala de duas catástrofes em duas temporadas. Um é um ataque terrorista e o outro é uma enchente que você fala assim, isso não é possível. Eu fui até pesquisar para ver se isso era verdade. Porque é um treco Menina. tão assim, surreal que você fala, não. Entendeu? Então, eu assisto de tudo. Se não é bom, eu paro. Principalmente quando eu tenho que lançar uma série por semana lá, né? Vocês Como a veem? Dani disse que tudo a gente tem que explicar, eu tô aqui já falando. Gente, eu não sou sádica, não tenho prazer em ver pessoas sofrendo, não. Eu só gosto mesmo da ação, de ficar ali, né, sem fôlego, Sim. assistindo o negócio amarrado, tá? Pelo E é amor de legal Deus. porque você começa a entrar no cotidiano de outro país, de outras pessoas. O cotidiano deles é completamente diferente, a forma de reagir. E isso eu Verdade. acho interessantíssimo como autora. Eu assisto mais também por causa disso, como autora, porque para construção de personagens é show, entendeu? Exato. Com certeza. Ó, o Antônio Siqueira já tá ali destilando, né, Ó, todo isso esse mel. Eu falar veneno, mas não é veneno, não. Esse mel que ele carrega. Ele tá aqui, ó. A autora tem um cabelinho lindo. Ele curtiu seu cabelo. Olha Ai, eu isso. fico toda. Ai, deixa eu falar, amigo. Desculpa, eu tenho mesmo um toque de ficar assim o tempo inteiro.
Viu? Essa aqui é toque, mas obrigada pelo carinho. Ele gostou do seu cabelo, mulher. Esse é o Antônio, gente. O Antônio entra para tecer os melhores elogios que deixa a autoestima da gente no teto. No teto. É isso, olha lá, tem mais gente entrando aqui. O Ler, Ouvir e Sentir perguntou o nome do livro para nós, que entrou agora. Falamos aqui, né, Marte, Antes da Terra. O Antônio também está aqui dizendo, ó, a entrevista está maravilhosa. Pensa no que eu aprendi de mitologia grega. Menino, só se você ler o livro, então, você vai ficar mais louca ainda. Que é isso? Que é isso? Olha lá. Ah, e o Toca do Aventureiro tá aqui dizendo que Babylon, eu acho que é Babylon 5. É Babylon 5. É Babylon mesmo que se pronuncia? Babylon 5 é um clássico, anos 90, se eu não me engano. Eu assisti, na época, alguns capítulos e agora ela tá todinha na HBO, então dá para ir assistindo um pouquinho. Só que assim, lembrando que década de 90, então não vai esperar uma produção estilo The Expanse, né, gente? Essa é para quem curte clássicos, tá? Ela é antiga. Mas como eu te falei, eu acho que eu vi anunciada aí ontem, se eu não me engano, uma animação também de 2023 da Babylon 5. Para quem é fã de ficção científica, é apaixonado. É essa e uma outra também antigona. Também tá na Amazon, tá me vindo agora na cabeça. Mas tá tudo lá. Eles estão repostando essas séries da década de 90. A hora que vier, eu falo. Mas sobre, que nem eu falei, as atuais e que me serviram bastante de base é The Expanse e essa Missions, que nem outra pessoa comentou aqui que fez chorar. Realmente faz chorar. E é por isso que ela me inspirou a escrever a trilogia. Gente, esse menino é maravilhoso. Eu preciso descobrir seu nome, falar teu nome, ser humano. Ô, Toca do Aventureiro, me segue lá para eu seguir você também. Pelo jeito, a gente tem o mesmo gosto. Ela tem site, pensa no site. Ela faz clipe de livro, gente. Vocês vão amar. Vocês já leram todo o meu blog? Quero saber. Não, tô vendo que vocês estão lá, né? Eu coloquei os links todos de vocês no meu site e de todas as lives, que a pessoa pode seguir por lá também. Obrigada. Ai, a gente só fica aqui, né, extasiada de tantas informações gostosas. Vocês já perceberam que conversar com a Dani é cultura, meu povo. A gente sai do livro, que vai pra série, que vai pra tudo. Gente, olha que delícia. Não, conversar com nós três, não é só comigo, não. Vocês fazem as perguntas certeiras. Eu adoro quando é pergunta certeira, porque assim, tem muita coisa para falar. Então, para a gente não perder o link, as entrevistadoras precisam acertar as perguntas e vocês são certeiras. Olha, Ler, Ouvir e Falar está aqui pedindo para colocar o nome do site. O meu ou do seu site, Dani, do seu site. O meu, peraí. O Aventureiro já está te seguindo. Ai, que bonitinho. Eu já vou te seguir quando sair daqui, amigo. Porque pelo jeito a gente tem o mesmo gosto, né? Viu só? A Dani tá colocando aqui também o endereço do site dela, gente. Vão lá, deem uma olhada. Ó, o Antônio já tá pedindo o endereço do seu Telegram. É fácil também. Daniela Castro Autora. Tudo tá Daniela Castro Autora, gente. E olha, eu tô lá também no Face, porque por incrível que pareça... Fixei o comentário dela aí, meu povo. Tá lá. Site dela... Tudo aí maravilhoso. Ela tá na Amazon, gente. Ela tá também no Kindle Limitado. Ela tá em tudo que é canto, gente. Vocês têm que ler essa mulher. É muito gostoso. Essas meninas estão ferradas, porque elas vão o ano inteiro. A gente vai fazer só uma pausa em agosto, porque eu vou viajar um mês, tá? A gente faz uma pausa em agosto. E aí a gente vai o ano inteiro, porque eu quero todos. Eu amei. Até pra mim, porque assim, que nem eu falei pra vocês, depois que você escreve, eu não sei os outros autores, né? Eu tenho muita coisa assim na minha cabeça. Então, assim, depois que eu acabei de escrever o livro, eu começo a esquecer vários detalhes. Então, quando a gente vai fazendo essas lives, eu vou lembrando várias coisas também. Então, eu vou revisitando a minha própria obra, né? Porque, paralelo a isso, eu também preciso ler. Então, mesmo sendo 100% autora, falta tempo. Falta mesmo. Dani, o que vem por aí? Vai ser um novo cruzeiro? O que vem por aí que a pessoa tá curiosa? Bora fazer uma viagem aí para as Ilhas Britânicas de cruzeiro, uma esticadinha na Turquia. Que delícia, Dani!
Bora Olha lá, aí. bora lá. Já Gente, a Dani é fechei, assim. vamos lá. Aí vem mais coisa ainda, né? Porque essa estadia na Turquia, gente, se prepara. Isso aí com Nossa. certeza vai me vir muitas coisas na cabeça. A Dani é aquela pessoa, gente, que economiza, não troca do celular, sabe? Economiza, Tá. economiza tudo para fazer excelentes viagens. Ela faz viagens assim, ó, grandiosíssimas. Então ela e o Nem me marido fala, dela já tô na economizam para pista de isso. 20 mango aqui no desespero durante o ano todo. É isso aí. O planejamento é tudo. E o teu lado dançarina? Então você fechou a tua se chama academia de dança? O estúdio, Pô, tem estúdio, gente que né? coloca escola, academia, estúdio. Eu tive um estúdio chamado Templo de Isis, espaço de dança Olha, e fitness, porque eu estava junto com a minha irmã caçula, que também é nessa área, né? Ela dava aerojump, então a gente tinha uma parte de dança e fitness durante 18 anos. minha Aí quando nossa. chegou em 2018, eu tive, infelizmente, antes até, bateu 40 anos, eu acabei descobrindo uma artrose degenerativa muito avançada. E eu já sabia que eu tinha que colocar uma prótese no quadril. Então, quando chegou em 2018, eu fechei o estúdio, que já estava se encaminhando para o final, depois de 18 anos, né, para eu poder Uhum. operar. Eu operei em 2019. Hoje eu estou biônica com todos os meus personagens. O lado direito é biônica Mas por você continua dentro. dançando, né? Você jamais Ah, meu, deixou a isso aqui é uma dança. outra vida. É como se eu tivesse 20 de novo. Só não pode abusar muito, hein? Porque assim, quando eu dava aula, era 8 horas, 6 horas de ensaios e tal. Agora não, é 2 vezes na semana, vou lá, faço minha aulinha, me apresento a cada 2, 3 meses. É bem light, perto do que eu fazia antes, porque senão também não vai durar nada, né? É Sim. isso Mas o aí. estúdio, olha, eu só posso agradecer, porque ele caminhou junto com a minha cartilagem. Quando a minha cartilagem começou a Perfeito. acabar, o estúdio também começou a acabar. E foi uma trajetória tão bonita. Se vocês. Bom, vocês podem acessar Grupo Templo de Isis, Grupo Templo de Isis, gente. tanto aqui no Insta, mas a história mais forte está lá no YouTube, que tem todas as danças, está no Face. E, inclusive, o livro que eu acabei de escrever agora foi em homenagem ao templo, às minhas alunas, que continuam minhas amigas também. Tem dança no meio do livro, é uma aventura de steampunk, né? Que é uma veia aí da ficção científica. E eu consegui colocar a dança no meio, que era uma coisa que eu já queria, né, escrever. E vou tentar ver se dá certo de lançar ele próximo da Bienal de São Paulo no que vem. Eu queria tanto ver Vai dar vocês. sim, vai dar sim. Eu vou vir pra cá na Bienal pra gente se ver pessoalmente. Vamos, olha, até dá pra gente planejar, né, Natasha? A caixinha tá crescendo. Olha, vocês viram que agora a Bienal vai ser em setembro, ainda tem mais um tempo pra gente economizar. Pois é, pois é. Não, lugar para ficar a gente já tem, né? Agora é Então só passagem, gente. Então dá para ir sim. Então, Bel, faz que Bora, nem eu, ó. bora. Faz que nem eu pra viajar. É pizza de 20 mango, Isso sem aí. saídas durante o final de semana, vai caminhar. Eu aqui vou caminhar na praia, entendeu? Não vai almoçar fora direto, é contenção, meu. Eu fico assim durante um ano para poder fazer essas viagens, entendeu? Eu prefiro do que fazer viagem curtinha. É um gosto, né? E eu sou aficionada por história. Então, assim, as minhas viagens têm que ter um cunho histórico e um roteiro de série, né? Eu vou passar aí nos lugares de algumas séries que eu já assisti, como Rain, que é uma série Olha lá, histórica muito o Toca legal. do Aventureiro tá falando, ó. Para você que ama The Spence, recomendo o livro nacional O Véu da Verdade, por Jim Beraldo. Olha lá, Oh! olha lá. Gente, que Véu da bom Verdade. Véu da Verdade. por Jim Beraldo. Não, Bom, perdão, eu acho não que é, só. não é Jim, não, é JM Beraldo. Acho que só se a gente colocar o Eu véu da enxerguei em B verdade, ali, já consegue desculpa. ver alguma coisa, né? É, É sim, mas olha lá ele falando, Bienal da Verdade, Bienal tem um dia especial para novos autores. Tem. O ano passado, que foi 2022, eu fui pela Lura Editorial, porque eu fui selecionada para entrar numa antologia de contos. E ele fez as 4 estações, cada livro era uma estação. Eu entrei no Canto dos Contos Inverno. E aí, depois que a gente foi selecionado, foi que eles abriram que eles iam levar os autores. Eu quase infartei, né?
Porque eu falei, meu, primeira vez que eu vou como autora, né, para autografar, numa sessão de autógrafos, tudo. Tá certo que foi uma antologia, conheci várias autoras legais e autores legais também. Mas agora eu queria ver se eu consigo levar esse livro de steampunk que eu escrevi para isso, né? Agora vamos ver, vamos ver. Vai dar sim, E vai dar sim. aguarde que eu vou falando aos pouquinhos. Se vai Vai dando dar. certo, eu vou Tudo vai falando. se E aí eu ajeitar. quero ver vocês, porque eu combinei ano passado de encontrar com outras influencers. Também foi o Perdidas do Mundo Literário, mas a gente fez uma bagunça que vocês não têm noção. Paramos a Mas Bienal de tanto que a gente gritava. é A isso que gente é lá, gostoso. eu É isso nunca que é tinha gostoso. visto. É tão gostoso, ficamos grudadas o dia inteiro lá. Foi muito legal. É Então uma agora eu quero vocês e a delícia. dona Monique, que eu já tô no pé dela. Já falei pra ela, Monique, vai você e as meninas. Olha, Isso não aí. quero aceitar, não. Ela, ai, Dani, vamos ver. Eu falei, o bagulho mudou pra Não, setembro, meu. vamos Economia que sim. dá. Vamos Né? sim, vamos mexer esse doce, dona Monique. Isso mesmo. Bora nessa. Já pensou a bagunça que a gente vai fazer? Meu, tem que ser um Nossa, só nosso. nossa. É sério. Já estou imaginando. Ó, Ler, Ouvir e Sentir também falou aqui para ti que ela tem texto pela Lura também, Lura Editora. Ah, colega autora! Você também foi nessa Bienal com essa coleção? Era o Canto dos Contos. Eles devem fazer de novo esse ano. Inclusive, foi para eles que eu mandei esse livro para orçar e ver, né? A viabilidade de fazer e tal. Se eles fizerem de novo, também vou me candidatar para ir outra vez. Gosto muito da Laura, Viu? uma pessoa bem legal. Ó, eu vou te fazer uma pergunta aleatória agora, hein? Manda. A Nath, Bem você tá aleatória. tão quietinha. Ô, Natasha! Então, você nem ficou vermelha hoje, que eu gosto de quando você fica vermelhinha, assim, ó. Então, se você falar, botar ela para falar umas besteiras assim, ela fala, ela fica na hora vermelha. Ela, ó, só falei e já ficou. Olha Eu tô, só, uma perguntinha. Diga, Natasha. eu tô só aprendendo hoje, não. Ah, não, para, já falei que a gente Oh, aprende junto, para. não, para. Essa Natasha, eu vou te falar. A Natasha é uma pessoa muito observadora, gente. Mas dentro da cabeça dela já tá ali, ó, tudo funcionando. Assim, pá, pá. Já tá ali tendo ideia para livro. Ah, Essa e outra Natasha. coisa também as duas são autoras, né? Sim, sim, Por isso sim. que vocês fazem as melhores perguntas, lógico. Não, e Para. detalhe que a protagonista do livro da Nath é Daniela. Agora, Você eu viu te como ela curte entrevisto. tanto você? É um Por amor, assim. quê? Porque, não, e é uma viajante, não é isso? Ela é. É isso, andou fazendo sessão espiritualista ao longe comigo, me visitou nos sonhos? Foi isso? Só falta você me dizer que ela é morena, de cabelo escuro, alguma coisa Ô, assim, Antônio, Natasha, me dá um autógrafo. né? E você também, né? Você também, eu preciso ler os livros também de todo mundo. Gente, eu demoro tanto para ler os livros, tanto, mas eu chego lá em algum momento. Ai, vai dar tudo certo. Mas olha só, eu vou roubar uma pergunta das meninas lá do Foco Literário, que eu amei a pergunta delas. Manda Eu ver, achei manda ver. super a minha cara. Elane, se você vai assistir isso depois, tá? Eu tô te citando aqui, mulher. Elane, não sei se é o sobrenome Elane, agora lascou. Mas é Elane, do Foco Literário. Vamos lá, Elane perguntou hoje, eu amei essa pergunta. Eu falei, gente, é louca como eu. Bora. Se você pudesse ter um superpoder, Dani, se você pudesse agora escolher um superpoder, qual você escolheria? Com certeza, viagens interdimensionais. Com certeza. Se eu pudesse não ficar presa num lugar só e não dependesse de dinheiro para isso, com certeza. E assim, se eu escolho viagem interdimensional, ao mesmo tempo eu também escolho uma certa imortalidade, né? Porque a partir do momento que eu viajo interdimensional, o tempo já não corre mais linear. Assistam Interestelar, que vocês vão perceber que quem viaja não envelhece. Então, com certeza eu escolheria isso. Amei, amei. Natasha, vamos lá, solta a voz. Não, eu acho que, nossa, já estamos aqui 1h20, né? Conversar com a Dani, a gente nem E eu falei assim pro meu marido, não, ó, outra vez elas ficaram 2 horas, acho que elas não vão aguentar ficar comigo mais que 1 hora, né? Ai, adoro vocês.
Gente, já te aviso. Eu só vou sair às 8 horas para fazer aula. Então vamos embora. Fala aí. Não, na verdade, assim, para a gente ir encerrando, né, e só para a gente resgatar um pouquinho sobre o livro que nós estamos falando, né, que a proposta inicial foi falar do livro, assim, a gente acabou falando de tudo um pouco, Mas mas falar foi com a muito... Dani é isso. Falar É, com a Dani é isso, não tem como. quando a gente criar, né? Cada um tem sua forma de criar e a Dani compartilhou conosco hoje a forma que ela cria, né? Que é assistindo, né? Muitas séries, muitos filmes. Depois ela vai para a parte da pesquisa. Então isso é muito legal, que a gente vai aprendendo. Como eu disse, hoje eu estava aprendendo, por isso que eu fiquei mais quietinha, né? Mas voltando a falar do livro para a gente ir encerrando, os personagens principais, que são a Jaque, o Eduardo, o Júlio, e daí, na verdade, a gente tem aqui que acabou se destacando no volume 1, foi o Homem de Marte lá, né? O doidão que queria voltar para casa no noticiário, né? E você acha que é a primeira pessoa que reparou nele? Continua, vamos lá. Gente, para o segundo volume, Se ele vai, os 4 vão com a gente? Você vai com eles até o final? para o segundo volume, sim. Agora eu já te adianto que o Adianta. terceiro volume eu vou a 50.000 anos na frente. Então, vai mudar todos os personagens, menos os deuses. Vão entrar mais deuses. Agora, os personagens marcianos, semideus, vai mudar tudo, entendeu? Porque já não vai ser mais marciano nem semideus. Mas no livro 2, vamos. Porque o que a gente vai fazer, o que vai acontecer no livro 2, né? A gente vai para 1996. Aí, se eu não me engano, a gente está na década Na de 80. década de 80. Sim. Então, e a gente vai, eu vou seguir. Nessa proposta, livro 1, 2 e 3 está indo linear, percebe? Mas dentro do livro, não. É engraçado, né? Depois que eu me dei conta que eu só não usei a linearidade dentro do livro 1. Mas fora, ou seja, para eu colocar livro 1, livro 2, livro 3, eu segui o tempo linear. Então, o livro 2 vai para 1996, que é quando começa a corrida espacial, assim, que está no auge, principalmente para a gente na vida real, né? Então, eu vou falar do Case of Mars, que foi realmente um projeto que aconteceu, né? Que aí agora mudou e eles estão falando que é, acho que viagem a Marte, mas começou com o Case of Mars, tá? E então vou focar bem nessa parte dessa época da corrida espacial. Então eles vão sim, no livro 2 você ainda vai. E Você vai pra... o homem de Marte, você já deve ter se ligado quem é, né? Então. É o... Ele não vai assim mais com. Vou dar um pequeno spoiler, vai, que não vai fazer assim muita diferença. Ele não vai com esse nome, com essa nomenclatura, porque na verdade ele é outra pessoa, né? Entendi. Mas ele vai. Tá, mas quando você diz que os personagens não vão, é porque quando a gente vê que você fez o paralelo, que a Jaque é na Terra, Jaque, e em Marte ela é a doutora Nazar Volcar. Sim. Quando você para o 3, eles vão também, mas com outros nomes ou não? Não, eles vão continuar, mas eles vão aparecer mais como Jaque, porque, que nem eu te falei, eles já vão estar na NASA. Então, a parte, assim, pelo menos acho que até a metade, um pouquinho mais do livro, a gente vai estar bem na Terra. Mas para o final é que a gente vai ter o desenvolvimento para a gente dar início à Terra-Mar, que é o nome da trilogia. Então, meninas, o livro 3 é mais desafiador ainda, porque eu vou ter que criar um sistema, ou melhor, eu já criei, uma galáxia inteira, tá? Olha a loucura que eu me meti. Menina. E assim, eu não sabia que isso ia acontecer até terminar o livro 2. Quando ele terminou, eu falei, não tem jeito. Eu joguei o negócio para um outro sistema, então eu vou ter que criar uma raça nova, vou ter que criar uma galáxia inteira, um planeta inteiro. Olha a doideira, gente. Sim. Que Mas ficou delícia. muito legal. Só tive, até agora, dos 3 livros, só tive boas análises, boas avaliações. Né? Sim, Entre 4 e 5 estrelas. é porque para a Sim. gente
nossa fala, o livro, ele é fantástico, ele te prende do começo ao fim, faz com que a gente tenha que ler muitas vezes de novo um trechinho, para a gente ir Sim. fazendo link em relação a quem é tal personagem, né? Com outro personagem, porque estão em tempos diferentes, estão em planetas diferentes. Então, a gente tem uma ação, né? Nesse sentido de tempo, temporal, de ir e voltar, muito gostoso, muito interessante. Né? Então, o que a gente espera é que esse ritmo continue, né? A expectativa, porque eu gostei muito, acredito que a Stephanie também gostou muito. Muito. A gente já viu no primeiro livro. Faz com que você sempre, né, fique mais atenta de responder às alturas, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai encontrar aí, porque a gente tem data para apresentação e análise do livro, que eu acredito que seja pro. Eu não sei se vai ser agora final de dezembro ainda ou se já vai ser para fevereiro. Mas para Eu também não final lembro. Acho que você marcou um por mês, eu acho. Não tenho já certeza. confirma. Então, daqui a Foi pouco a mais ou gente já menos isso que a gente a tinha gente marcado para poder intercalar, né? Né? A Pra dar apresentação tempo de ler tudo e a entrevista. também. É punk, eu sei que é punk. Mas é assim, é fantástico. Fica a nossa super dica para que as pessoas possam conhecer quem não conhece o seu trabalho, né? É lógico que o meu preferido ainda dentro é Caça-Palavras, porque é mais o meu gênero, mas Eu esse ia que você perguntar, eu nem sei se vocês são tão fãs assim, a Steph, eu sei que é fã de ficção Eu científica, mas gosto, você, eu gosto. eu você eu não, não lembro. Ah, eu não, também! Ah, também! Também! Ah, então pronto, beleza. meus sabres de luz estavam aqui. Precisasse de ajuda, os Fala meus sério. sabres. Ah, então tá. Eu achei que tu era mais fã, assim, desses thrillers do estilo Dan Brown mesmo, porque tu amou tanto Caça-Palavras. Eu falei, eu acho que ela não é tão fã, assim, de ficção científica, né? Que é gosto, né? Na verdade, não tem nem a ver só com o livro ser bom ou não. É o seu gosto, o que você gosta mais de ler, Uhum. né? Exato, exato. Mas nessa linha da ficção eu sou mais filmes, não sou tão séries. É mais Ah, filmes, né? Mas a linha que você trouxe na Caça-Palavras é a que eu gosto porque ele tem ação, um pouco de suspense, tem intriga, né? Então você traz assim, você consegue oferecer para os seus leitores um cardápio recheado, né? Não tem quem Ai, a Dani nunca escreveu. Escreveu sim, tá aqui, né? Você disse que escreveu dos vampiros também, né? eu acho que os vampiros vocês vão surtar muito. Vai ser uma Já live de tô 3 horas. curiosa, já tô Vai curiosa. ser uma live de três. Bom, começa que são 3 livros grandes mesmo, para mais de 200 páginas, acho, porque aquilo foi uma psicografia. Então, assim, e ele não tem uma linearidade em relação a um, dois e três. Se você quiser, você pode começar pelo dois e ir para o 1 e depois para o 3, ou um, dois e três também faz sentido, né? E ele é psicografia, então, assim, o grosso da história, né? Eu só fui preenchendo algumas lacunas, mas o grosso da história foi ditado espiritualmente. Para quem, veja bem, meu Deus do céu, para quem acredita nisso. Para quem não acredita, é apenas um livro, uma história de romance de vampiros. Ponto final. Né? Então, tanto é que eu, inicialmente, quando escrevi ele estava com uma linguagem assim, bem espiritualista. Foi para uma editora espírita. O próprio editor, depois que eu terminei, ele falou, né, que terminou o contrato e tal, eu não consegui lançar o 3 por ele, ele falou, olha, se eu fosse você, eu reformulava ele inteiro e deixava ele com uma linguagem bem, assim, neutra, Uhum. porque vai pegar também os leitores que gostam, e mesmo que eles não acreditem, o interno, né, a aura, a essência capta a mensagem. Então, se não Uhum, sentir uma pontinha de doutrinação na escrita, é mais fácil, porque ele entra como se fosse uma história de ficção mesmo. E eu sei que entendi. vocês vão querer perguntar as duas coisas. Então, aí vai ser uma live de 3 horas no mínimo para cada um. Exato. Vamos surtar muito. Agora, essa não, Isso. tá? Essa é ficção científica mesmo, pura, tanto é que ela tem a influência que a gente está falando hoje, né? Eu tô até com ele aqui, se vocês quiserem ver a capinha. Olha como fica legal a impressão da Amazon, gente. Dá para ver? Sim. Né? Fica Sim, sim, muito sim. legal, ó.
Eu Essa peço capa sempre o tá um boneco do escândalo, autor, gente. né? Que Tá capa. demais, né? Olha lá, meu povo. E cada um Amei. deles, ó, esse é o 1, o 2. Cada um deles vem com uma cor específica, a cor da história mesmo, né? Perfeito. E o Tá. 3. Dani, deixa sua mensagem final para que está nos assistindo, quem vai nos assistir. Eu espero que vocês embarquem nessa trilogia. Ela já está completa lá na Amazon. Foi um dos livros que mais me deu prazer assim de escrever, porque era um sonho de fã de ficção científica e ao mesmo tempo foi temeroso, porque o medo assim na hora que ele caísse numa coisa assim mais impossível, né, que ficasse mais caricata, era gigante. E a hora que eu vi que eu consegui fazer mesmo, e fui recebendo as avaliações, eu mesma li depois, através do tempo que já tem, né? Foi 2019, que acho que eu comecei, se eu não me engano, ou foi 2020. Eu vi que eu consegui passar o melhor de todas as histórias que eu já vi, assisti, já li, compiladas nele, foi demais. Então eu realmente sou muito babona nessa trilogia. E Com razão. adoraria que vocês lessem, né? Deixassem seus feedbacks. Pode conversar comigo sobre o livro, eu respondo, comento tudo com o maior prazer, porque é um assunto que eu gosto muito mesmo de tocar. E espero que vocês tenham curtido essa live pequenininha, mas que foi feita aí com muito amor pelas fãs de ficção científica. É sempre um Isso aí. prazer estar aí com vocês, principalmente com esta dupla maravilhosa de deusas, né? Deusas Gente, o Antônio maravilhosas. está aqui super falando de você sobre as questões do seu lado espiritualista. Ele gostou muito de estar aqui falando. Dani, foi um prazer, muito obrigado. Vou te seguir no Instagram. Seu lado espiritualista é lindo. Muito obrigada mais uma Prazer vez. foi todo meu amigo. Toca É da isso pedreira, virou aí, fã ó, também. muito meu. Eu gosto muito de conversar sobre isso quando as pessoas estão com vontade mesmo, estão abertas, né? É o que eu te falei. Eu nunca falo se alguém não me pergunta sobre isso. Se pergunta, eu respondo. Eu nunca saio doutrinando, porque eu acho que cada um tem seu tempo, tem a sua Sim. vibe. Na verdade, cada um de nós habita uma dimensão. E tá tudo bem, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Só que alguns vão chegar lá um pouco mais tarde, outros vão mais rápido, outros, entendeu? Mas vamos chegar todo mundo no mesmo lugar. Então, se a pessoa quer conversar, é um prazer imenso, porque é assim, desbravador este assunto. A gente pode ficar aqui horas, não sei nem como condensar uma mensagem sobre isso, entendeu? Porque é tanta coisa pra gente falar, e são coisas muito legais, né? Muito, muito, muito mesmo. Estou aqui. É isso Então, aí. acessem meu site, lá vocês vão encontrar todas as informações de todos os livros, os book trailers, links de venda. Tem um blog que eu conto a criação de cada livro, como é que foi o processo, porque alguns autores já me perguntaram bastante, né, sobre isso. Vocês perguntam sempre. Todas as lives o pessoal gosta de perguntar bastante sobre o processo de criação, né? E aí eu Bem, resolvi fazer o blog assim também. Não só para divulgar o livro. Ai, obrigada, Simone. Você também deve ser muito zen se você gosta de mim, porque as horas se batem. Ó, um beijo para você. Um beijão. E então vocês acessem por lá, danielacastroautora.com.br, me sigam na Amazon também. E é aquilo, continuem sendo muito fãs de ficção científica, porque é muito legal. Vocês sabem que hoje eu estava caminhando assim de volta. E eu tenho uma playlist também que tá lá no Spotify, que é do livros e séries, né? E são todos Uhum. os main themes, eu coloco todos lá, que são os temas de abertura. Aí tava tocando um do Star Wars, não, do Star Trek. Aí já comecei a olhar para cima, imaginei, gente, já ah, pensou se eu vejo a Enterprise voando? Eu não sei, eu acho que eu tenho um ataque. Ela não podia sobrevoar, descer e me deixar embarcar nela, né? Ficção científica faz essas loucuras com a gente. Vocês já perceberam? A gente fica olhando e sim, dizendo que não pode com acontecer. certeza. Com certeza. Então, continuem sendo fãs, leiam muito sobre isso e, pelo amor de Deus, deixem o seu feedback. Isso. Eu tô devendo, eu sei, devo e não nego.
vou pagar meu comentário na Amazon, gente. Eu tenho essa Eu dívida. acho que eu não te contei que eu sou chegada numas bruxarias, né, Steph? Não te falei que eu tenho um pezinho no caldeirão? Preciso pagar essa dívida, Dani. Não quero te ameaçar, amiga. Não quero te ameaçar. Longe de mim. A Nath, eu dou só um toquinho, porque acho que ela já sentiu que eu posso rogar umas pragas. Ela rápido, não, Dani, não, Dani. Na segunda, e ela posta no dia que ela falou, que ela já tá, ó. Eu já falei, vou repetir, que Natasha, tá? Natasha com essa carinha de observadora, ela tem alguma coisa com alguém lá dentro da Amazon. Porque o que ela posta... Sai na hora! Sai na hora! Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Sai na hora. Quando ela fala assim, não, eu vou postar. Da Natasha, gente. São os contatinhos. Sai no dia. Teve umas que eu já tive que cobrar, mas isso aqui tá demorando 5 dias, Dani. 5 dias pra Amazon colocar as avaliações. Falei, olha, pode ser o seu, porque o da Natasha sai no dia. Eu tô falando... Aí tem, hein? Aí tem. Bom, gente... Olha o Antônio falando que eu bruxia mesmo, olha lá. Eu sabia que você é bruxinha. Sou muito. Sou muito. Eu já tô quase amarrando o nome da Steph no gente! A Simone tá aqui falando também que parece que ela já te conhece de algum outro lugar, Dani. Olha só, Simone. Vou falar o que eu falei para as meninas, tá? Ninguém se encontra por acaso. Até mesmo se não for fisicamente, que a gente não se viu fisicamente. Mas, se a gente continua se vendo até online, é porque a gente já se encontrou antes. Então, com certeza, tudo isso aqui é um grande reencontro de almas afins. Então, com certeza, a gente já se viu antes numa dessas paradas da vida por aí. Mas faço o convite para você também. Vem para a Bienal, que a gente vai parar o lugar. Imagina a loucura que vai ser. Que aí a gente vai se encontrar fisicamente também. Pode ter certeza, mas nada é por acaso. Com certeza já nos encontramos antes. É isso aí, gente. Eu tô aqui já porque ela já me convenceu que eu sou marciana, já aceitei. E é isso, meu povo. É isso, porque eu sei que eu não sou desse mundo. E foi a Mate mesmo? É mate mesmo? Agora pegou, hein? Agora pegou. Vou deixar aqui um desafio que eu sei que vocês vão correr para pesquisar. Certo. A maioria de nós é constelação de Órion, então corre lá e dá uma pesquisada. Só que lembra o seguinte, não é porque você encarnou num planeta na Terra, tá? Que você veio especificamente de um planeta. Aqui na Terra é uma compleição física, uma experiência em 3D. Antes disso, pode não ter sido. Constelação de Órion tem um grupamento gigantesco. De quantas horas? 1h30? 2! Já bateu 2? Ele tá parado, mas é outra coisa, é outra coisa. É porque... Constelação de Órion tem um grupamento de estrelas gigantes, cara. A maioria de nós veio de lá. Então, isso, Pleiades também, é isso aí. Mas a maioria é constelação de Órion. Sabe? O guerreiro. Sim. Pesquisem o guerreiro que vocês vão descobrir de onde vocês vieram de lá. E é isso, meu povo. Natasha aqui tá relembrando o dedinho de prosa, mostrando o relógio pra mim, que é bem típico do dedinho de prosa que a gente só Conta, tem 20 Natasha, o que acontece. Com o relógio mostrando. O relógio, por tempo, a gente tem 20 minutos de combinado, né? E a Stephanie, às vezes... Prosa. O dedinho de prosa. E ela enquadra toda manhã, a gente traz fala sobre... Lê um trecho, né, de algum autor e faz análise com a galera que tá ali, tomando café. Meu, e aí dedinho de prosa 20 minutos comigo não vai funcionar, gente. Não, eu posso tentar, mas vocês vão ter que tocar o despertador também, entendeu? 20 minutos. Gente, que difícil isso! Eu sei, amiga, pra mim também é. Aí a Natasha fica com o relógio lá.
Viu, Dani? Obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua generosidade de sempre, né? Você é sempre muito querida com todos, mesmo estando em off, você é sempre muito querida, você estando online é sempre muito querida, é muito gostoso, você traz uma energia muito boa pra gente. Obrigada, Sempre. viu? Ó, be my guest, sempre. Se é pro bem, pode pegar à vontade. Isso Tô aí. distribuindo. Eu também pego Ah, de vocês, entendeu? Não pense que eu não pego, eu pego. Mesmo online. Então, assim, se é pro bem, vamos com compartilhar. certeza, que venha, né? Que venha para nós. Ó, Dani, prazer imenso sempre de falar contigo. Você sabe que por mim eu ficaria Ai, umas 4 ou 5 horas Steph. aqui, você sabe Ó, só disso. por causa disso que eu não vou te amarrar na boca do sapo agora. Só por Ai, isso. agradecida, amiga. Não, mas eu preciso pagar minha dívida, né? Ela já tá ficando aí antiga, né? Eu tenho que. Não pode deixar caducar, né, gente? O negócio aí tá. Ah, duas avaliações eu tô devendo a ela. Inclusive, gente, eu aqui conversando com vocês, vão lá e avaliem também, tá? Eu tô devendo, né? Devo, não nego, vou pagar essa dívida, ainda vou postar, ainda vou fazer um post aqui falando que eu avaliei a Daniela Eu na quero esse Amazon, povo. ainda vou Olha, pedir ô para Natasha, Natasha. você tá vendo isso, Natasha? Você está de prova, Natasha. Eu quero esse post. Eu Muito ainda bonito, vou com pedir letras para gritantes, Natasha. assim, ó, piscando. A Natasha vai mexer os pauzinhos dela para ver se coloca lá, né? Para ver se ela consegue colocar o meu comentário, a minha avaliação mais rápida lá dentro da Amazon, porque ela tem esse poder, né, gente? Vocês já sabem Vamos disso. lá. Vamos lá, mas eu quero uma avaliação diferente, porque a Natasha botou a dela. Eu sei quando é avaliação só dela, eu quero a sua. Cada um tem um ponto de vista. Não vem com o Sim. negócio geralzão, não, que eu te pego, e aí eu não só te amarro, como eu te prendo para sempre na boca do sapo. Gente, eu tô muito ameaçada hoje aqui, meu povo. Tá. Simbora! Só Vamos não vai encerrar ser essa live. agora, porque você é meiga. Se você não fosse tão meiga, seria agora. Mas eu ainda vou dar mais um tempinho. Olha, você tá vendo o que o tocador aventureiro tá falando? Ele não te ama. Coloca pelo de coelho no sapato. Gente, tô Isso não é passada. amor. Toca da aventureiro, que coração peludo. Gente do céu! Gente, olha, o nome da boca do sapo, pelo menos tu vai sentir a distância. Mas esse aqui tu vai sentir no pé. Meu pai. Ninguém merece, hein? É bruxo também, só pode. Porque esse negócio de É, pelo de coelho, língua de cobra... Eu tô falando que aqui só vem quem já se encontrou antes nessas paradas da vida, é entendeu? isso aí, é isso aí. Ah, gente, muito obrigada. Vamos ter que encerrar agora. Tem mais live daqui a pouco. Então, só agradecemos a presença de todos vocês que passaram por aqui, aqueles que vão assistir mais tarde também. É uma delícia compartilhar esse momento com vocês, falar sobre literatura, trazer excelentes autores aqui, né? Como a nossa querida Daniela, que sempre traz um excelente conteúdo dentro dos seus livros, muita pesquisa, muito empenho, todo o carinho dela e do pai dela também, que é seu revisor. E é isso, minha gente. Vamos que vamos, né, Natasha, Dani? Ó, pra terminar, vamos numa saudação bonitona, ó. Meu coração, minha fala e minha mente a você. Ah, gente. E é isso aí, incentivos daqui. Meu povo, super beijo para Beijo. todos. E Vão até lá ler, mais. hein, gente? Vão lá ler que eu tô esperando vocês. Avalie ela na Amazon, gente. Começando pela Steph.